Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui os nossos primeiros convidados de hoje. Vamos falar de política. Daqui a pouco eu converso com Edmilson Costa, que é membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, PCB. E ele vem aqui acompanhado do sindicalista Eudo Rafael. Na verdade, o PCB está querendo se organizar melhor aqui no Acre, portanto, um membro do Comitê Central está aqui para buscar conversar com as forças políticas, estruturar o partido, e a gente vai falar disso e falar também do panorama político brasileiro na ótica do PCB. Já já eu chamo os meus convidados. Deixa eu só dar um recado aqui antes. Olha, eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos e para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção Chegou a Sua Vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titan. Para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho, com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar sua Honda e o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, Pop 110i a partir de R$ 103 mensais, NX-R 160 Bros ESD a partir de R$ 199 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção Chegou a Sua Vez, consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. E agora eu convido aqui o Edmilson Costa e o Eudo Rafael. Por favor, venham para cá. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Por favor. Então, Edmilson, o que motiva a sua vinda aqui em Rio Branco, nesse momento em que a política nunca foi tão discutida a nível de Brasil e aqui no Acre também? Olha, nós estamos, em termos nacionais, organizados do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Então faltava organizar aqui no Acre. O partido já foi organizado aqui na década de 80, com um velho camarada, o Pedro Vicente Sobrinho, mas ele faleceu e então agora nós estamos buscando reorganizar o partido. Então, nós tivemos contato com o pessoal do movimento sindical, do movimento estudantil, com o pessoal que tem uma proposta de atuação muito semelhante à nossa. Então, o pessoal do Comitê Central me destacou para vir aqui para conversar com o pessoal e nós organizarmos aqui uma sessão do partido no Acre. Nós temos uma linha política de atuação no sentido de buscar construir uma alternativa que não seja nem a alternativa da direita e nem a alternativa dos governistas. Nós queremos construir uma alternativa dos trabalhadores, que inclua o movimento sindical, o movimento da juventude, o movimento das mulheres, o movimento dos trabalhadores rurais, de forma que a gente consiga uma ampla frente anticapitalista no sentido de buscar um novo rumo para o país. Eudo, boa noite. Você que está inserido hoje no contexto social, como sindicalista, como estudante da Universidade Federal do Acre, como é que você avalia essa proposta que o Edmilson nos cita aqui dentro do nosso contexto político? Pois é, eu identifico um potencial de crescimento dentro dessas categorias ou subcategorias da sociedade que são as mais exploradas, né? São quem produz a riqueza do nosso estado, do país inteiro, mas principalmente do nosso estado, que são os trabalhadores, e que hoje a gente vê que na primeira crise em que se passa, quem mais sofre é o trabalhador. E aí você pega uma esquerda que hoje está no poder e vê o movimento social desmobilizado contra essa própria esquerda, que hoje é quem aplica as políticas neoliberais. Então nós precisamos aqui no Acre também nos organizar dessa maneira, de forma horizontal, buscando os movimentos de bairro, os movimentos de mulheres, os jovens, os negros, buscando também principalmente os trabalhadores, uma união para que você tenha um governo popular e forte o suficiente com o povo do lado dele. Mas vejamos, quem acompanha a política desde que o PT começou o seu movimento e ascendeu ao poder, enxerga exatamente na origem do PT esse mesmo discurso que o PCdoB, ou o PCB, aliás, o PCB traz agora. Então,
não cria uma certa resistência no momento em que o PT passa pela sua maior crise, né, se trazer o PCB com esse mesmo discurso? Olha, esse é um grande problema que o PT causou para toda a esquerda e particularmente para a esquerda que mantém a sua coerência. Porque no imaginário popular, as pessoas confundem o PT como se ele fosse socialista, como se fosse comunista, como se ele quisesse as transformações sociais do país. Então, esse é o preço que a gente paga por ter uma bandeira vermelha igual à bandeira do PT. No entanto, a nossa história, ela é uma história muito rica e que, ao longo da nossa trajetória, nunca houve um período em que o partido conciliou com a burguesia, conciliou com as classes dominantes, nunca ocorreu um período em que o partido traiu os trabalhadores. Então, essa história, essa coerência que nos dá autoridade moral para dizer que nós não somos iguais a esse pessoal que hoje está no governo, porque esse pessoal que está no governo, eles antes foram combativos. Só que à medida em que eles foram chegando ao governo e foram se apropriando da máquina governamental, eles foram mudando de cor. E hoje eles são exatamente o partido da ordem. É o partido que, apesar de ter uma bandeira vermelha, reprime os trabalhadores, busca tirar direitos dos trabalhadores e não tem mais nada a ver com aquele partido que foi criado na década de 80. Nós, ao contrário, nós temos uma coerência testada ao longo da história. De 1922 até hoje, nós não temos nada que manche a nossa história. Deixa eu falar um pouco aqui do currículo do Edmilson, né, até para a gente conhecê-lo um pouco melhor. Olha, é doutor em Economia pela Universidade de Campinas, membro do Comitê Central do PCB, autor de vários livros, por exemplo, A Globalização e o Capitalismo Contemporâneo, Um Projeto para o Brasil, A Política Salarial no Brasil. Em 2010 foi candidato a vice-presidente da República, em 2008 candidato a prefeito de São Paulo, e em 2012 candidato a vice-prefeito em São Paulo. Citando aqui esses itens do seu currículo, para lhe pedir uma análise da atual conjuntura política brasileira e para onde o Brasil está caminhando, dentro da sua visão, né, como um teórico, um cientista político. Olha, o Brasil vive uma crise muito grave. É uma crise econômica, uma crise política e uma crise social. A crise econômica, o governo tentou resolver buscando colocar todo o ônus da crise na conta dos trabalhadores. E esse modelo já está falido no mundo inteiro. É só nós olharmos a Grécia, a Espanha, Portugal, a Irlanda e todos os países que estruturaram essa política de colocar o ajuste fiscal na conta dos trabalhadores. Isso vai levar a mais recessão, isso vai levar a mais desemprego, a mais arroxo salarial, a mais corte nos gastos públicos. Essa política não deu certo em lugar nenhum. É uma cegueira política continuar desse jeito. Nós estamos vivendo uma crise social também muito grande porque esta política está ampliando o desemprego. Se tinha uma das coisas que o governo se gabava, era de que criou muito emprego. Agora, o desemprego está sendo ampliado de maneira muito acelerada. E nós estamos vivendo uma crise política também, que o governo, ao deixar de ter atendido a sua base social, ele está perdendo a sua base social e não ganhou a base social do outro lado. Então ele está flutuando no vácuo. E essa flutuação no vácuo é que leva à crise e que leva cada vez mais os setores dominantes a pressionar o governo no sentido de buscar mais barganha, no sentido de buscar mais espaço, e o governo frágil é obrigado a ceder. E quais seriam, então, os caminhos para o Brasil sair dessa situação? Olha, o caminho que nós achamos fundamental para o Brasil mudar essa situação é você criar, buscar a construção de um governo que atenda particularmente aos interesses dos trabalhadores e não aos interesses dos banqueiros. Se nós observarmos os últimos 12 meses, por exemplo, os juros da dívida pública brasileira chegaram a 452 bilhões. Ora, só com esse dinheiro você resolveria grande parte dos problemas sociais do país. No entanto, em vez de fazer o ajuste em cima dos banqueiros, que estão ganhando rios de dinheiro, eles fazem ajuste em cima do trabalhador que ganha um salário de miséria. Então, dessa forma, você não pode buscar um novo rumo para o país.
Então você teria que ter uma política que contemplasse os interesses dos trabalhadores, tanto do ponto de vista do emprego, quanto do ponto de vista do salário, quanto do ponto de vista da moradia, quanto do ponto de vista de uma nova conjuntura política que democratizasse a vida política do país, uma vez que a nossa democracia ela é uma democracia viciada, onde você só consegue eleger parlamentares se você tiver aliado ao governo ou se você receber dinheiro das empreiteiras, dos bancos ou dos grandes grupos econômicos. Nós, como não recebemos dinheiro das empreiteiras, nem dos bancos e dos grupos econômicos, nós participamos das eleições, mas muito mais no sentido de propagandear as ideias do socialismo, propagandear as ideias da busca de uma outra alternativa, porque nós sabemos que nesse contexto é muito difícil. Daqui a pouco eu retomo com você, mas deixa eu perguntar para o Eudo, né, pegando o gancho da sua fala, no Acre, o que essa crise respinga e o que o partido enxerga como alternativa aqui no estado? A crise respinga no corte de funcionário, né? Os concursos públicos foram suspensos, a gente vê muito terceirizado ainda com salário atrasado, a gente sabe que o maior empregador é o Estado aqui, então a gente precisa ter uma política mais afirmativa, né? Uma política que contrate, não que terceirize. A gente precisa olhar o lado do trabalhador e o lado da população mais carente. A gente sabe que o Acre tem as peculiaridades dele, que a gente não tem uma grande indústria, que a gente tem... Nosso maior empregador é o governo e o comércio, mas a gente também precisa puxar para o governo essa responsabilidade. Existe sim uma crise, mas essa crise não pode ser paga pela gente. O Acre também tem uma dívida pública. Nós temos que auditar essa dívida, a gente tem que criar um núcleo de auditoria da dívida cidadã, que é para exatamente saber aonde cortar sem ter que estar batendo no povo, sem ter que estar batendo no trabalhador. Essa é a nossa proposta. Edmilson, e se a gente for analisar historicamente, né, Ocidente, Oriente, Europa, América do Sul, a gente vê que algumas experiências, socialismo, comunismo, também não foram bem sucedidas a longo prazo. E o capitalismo acabou sendo o sistema que domina a maioria dos países. Não seria a mescla de tudo isso uma solução? A crise do socialismo foi por insuficiência de socialismo. Porque o socialismo significa a abundância, significa a ampliação da democracia, significa o regime em que os trabalhadores têm o poder sobre a economia e sobre a política. Quando isso não é feito de maneira efetiva, você termina criando espaço para que ideias diferentes possam crescer no seio dos trabalhadores, o que foi que aconteceu junto aos países socialistas. Mas também, se nós olharmos de maneira muito concreta, nós vamos ver que o capitalismo também não resolveu nenhum dos problemas da humanidade. Mesmo o socialismo, com aqueles problemas que tinha, ele resolveu grande parte dos problemas que o capitalismo não conseguiu resolver. Ele resolveu o problema da moradia, resolveu o problema do emprego, resolveu o problema do salário, resolveu o problema da educação, coisas que o capitalismo em nenhum país resolveu até hoje. Ou seja, todos os países capitalistas têm esses problemas. Então, com a crise de 2008, então o capitalismo voltou novamente a mostrar a sua verdadeira face. Ou seja, se nós olharmos a Grécia, que é o espelho da crise econômica mundial, nós vamos ver que mesmo numa situação dramática, onde mais de 50% da população jovem está desempregada e 20% da força de trabalho está desempregada, os caras ainda querem cortar mais. Ou seja, o sistema capitalista é um sistema bárbaro, é um sistema que não consegue mais uma conexão com o ser humano. Hoje, capitalismo e humanidade estão em contradição. Mas o comunismo, por exemplo, ele sempre acaba descambando para a ditadura. Não, isso aí é a propaganda a propaganda capitalista. Como eles têm os meios de comunicação, eles procuram criar no imaginário popular de que o comunismo é a ditadura. Pelo contrário, o comunismo é a democracia dos trabalhadores. Exemplo, Cuba, Venezuela, que são exemplos próximos da gente aqui. Não, qual é a ditadura que tem na Venezuela? Todos os meios de comunicação estão lá. Você tem eleições, 19 eleições em 12 anos. Mas todas com os mesmos candidatos vencendo. Não fica um pouco suspeito? Não são os mesmos candidatos vencendo. Essa eleição passada, os setores conservadores tiveram uma votação expressiva. O problema é que todos os governos que procuram criar
algumas condições que melhoram a vida dos trabalhadores, há todo um processo nos meios de comunicação para demonizar esses governos, para criar uma imagem desses governos junto à população e junto aos meios de comunicação, no sentido de buscar desmoralizar, chamando de ditadores, chamando de populistas, e com isso adiar um processo de compreensão das massas, da necessidade de uma mudança profunda do sistema, de uma mudança profunda para um outro sistema em que os trabalhadores sejam os proprietários da produção, da riqueza, e que a riqueza seja distribuída entre todos e não entre uma parcela muito pequena da população. Para a gente encerrar, falar um pouco da vinda sua aqui, do PCB, para estruturar o partido. Tem alguma programação, tem algum evento que vocês estão organizando? Não, nós viemos fazer esta conversa, essa primeira conversa, e após acertarmos todos os detalhes, então a gente vai fazer uma inauguração mais solene, possivelmente num sindicato, em alguma instituição que seja dos trabalhadores, para dar um conhecimento à sociedade da retomada do partido aqui no Acre. Mas, por exemplo, Eudo, se alguém quer se filiar hoje ao PCB aqui no Acre, tem como? Depende, né? Tem que ver qual é o interesse do cidadão, porque a filiação ao PCB ela é estudada pelos membros que o compõem. Não é apenas ir lá e preencher uma ficha. Além disso, tem uma análise, né? E hoje aqui no Acre a gente ainda não tem o PCB, a gente está apenas conversando. Mas o povo é bem-vindo dentro do Partido Comunista. Muito bem, conversei aqui com Edmilson Costa e Eudo Rafael. Muito obrigado pela vinda de ambos. Obrigado também pela oportunidade. Vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.